tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer a Cris, ao Leonardo, ao Sérgio, enfim, aos amigos da Agari e aos amigos da cooperativa, por que não dizer, por este convite que propicia rever aqui os alunos, colegas e conhecer novas pessoas, né, tão interessadas nesta questão que é fundamental para a nossa cultura e, enfim, para a nossa vida, né, que é a preservação do patrimônio que as gerações passadas nos deixaram, né? Então, parabenizo a Cris pelo esse esforço incrível que ela está fazendo aqui. É emocionante estar entrando aqui nesse espaço, porque eu sou filho de ferroviário e, quando criança, andei por esses espaços aqui, junto com meu pai. Então, traz memórias muito ricas para mim, né, que fazem parte da nossa história, e é por isso que é importante nós preservarmos na nossa memória essas experiências dos espaços, né. Um espaço, por exemplo, aqui do Colégio hoje Manuel Ribas, né, antiga escola Santa Terezinha, né, eu estudei ali o ginásio e o científico, quando existiam essas coisas. Essas gerações atuais é um pouco estranho, né, mas existia o ginásio científico, que é, enfim, que depois do científico você fazia vestibular e tal, e daí eu saí para Porto Alegre para estudar arquitetura, e depois voltei para cá, e agora voltei aposentado para Porto Alegre novamente, né? E sempre me interessou, até por uma questão, enfim, da experiência que eu tive com o pai, das questões ferroviárias, né? Dávamos de trem para irmos à Serra, a Porto Alegre. As últimas viagens de trem que eu fiz foi para quando eu comecei o curso, lá em início de 75, 1975. Né? Então, eu me lembro do trem húngaro, que era aquelas tecnologias assim, muito inovadoras para a época, enfim. Então, eu tive uma vivência muito grande, assim, né? Principalmente na minha infância, né? E para criança isso guarda muito fortemente, assim, na nossa memória, esses espaços que a gente percorria, né? E essas interações, né, sociais que aconteciam no trem, né? Bom, de qualquer forma, isso aí me induziu então a trabalhar nas minhas linhas de pesquisa em questões relativas à cultura, e principalmente utilizando uma aproximação, um olhar através do imaginário. Então, eu tanto mestrado e doutorado e pós-doutorado, enfim, todas as pesquisas que eu trabalhei com esse sentido, com esse enfoque, de compreender um fenômeno social, no caso um fato social, aqui especificamente da cooperativa, mediante o imaginário, né, que era representado pelas pessoas, né, e é tão rico, né, esse imaginário ferroviário e o imaginário da cooperativa. E eu descobri uma fonte muito importante de pesquisa aqui na cooperativa quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a aviação férrea em Santa Maria. Eu descobri então uma fonte muito legal assim de pesquisa, né, e depois eu vou mostrar para vocês alguns tópicos onde eu me embasei para fazer esse trabalho, né. E a minha contribuição aqui para esse momento é tentar trazer esse olhar não tão materialista, digamos assim, do objeto arquitetônico, mas também um olhar subjetivo das pessoas que vivenciaram aqueles espaços e hoje tentam resgatar, né? Então isso é muito importante, né? Portanto, para além das materialidades que os edifícios nos mostram aqui, eu vou tentar conversar com vocês sobre as motivações que fizeram que esses prédios existissem, porque eles existem por alguma razão, né? E aí que é interessante, aí que entra o imaginário. Alguém imaginou, alguém projetou e depois construíram, né? O objeto ele não surge do nada, então tem um processo anterior que ele é chave nessa questão, né? E depois o imaginário é importante porque nós imaginamos como era, né? Através da minha narrativa aqui mesmo, você provavelmente esteja imaginando uma coisa, e é uma construção contínua, né? E é isso que nos faz mais humanos, digamos assim, né? Então eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês, assim, então o que eu quero dizer é que o impacto que a cooperativa teve
não só para atender as demandas dos ferroviários, foi muito grande também nas estruturas urbanas, porque eles, principalmente em Santa Maria, e como nós vamos ver, não foi só em Santa Maria, muita gente acha que é só Santa Maria, mas em todo o estado a cooperativa teve presente com indicações que eu vou mostrar aqui, e para vocês verem a grandeza que foi essa instituição, né? E aí o meu olhar é científico, ele não é tão emocional. Muitas vezes eu tive que me segurar para ser cientista, né? Muito embora às vezes essa emoção, a memória viesse muito forte, isso não, tem que ter o dado, tem que ter o número, o endereço, a medida do objeto, né? Para cientificamente demonstrar que esse objeto arquitetônico estava entre os aulas, vai para o fundo. Então aí vai a pesquisa de fotografias, etc, etc. Então, assim, o impacto foi muito grande. Aqui tem uma imagem aqui do Hugo Taylor, né, uma foto antiga, que é um dos mais conhecidos assim, da cooperativa, né, que demonstra esse impacto no espaço urbano e na vida das pessoas, né. Então, entre os anos 40 e 50, ela chegou a ter mais de 20 mil associados, né, e eram atendidos esses 20 mil associados contando em todo o Rio Grande do Sul, certo? Então, a partir da década de 50, Juscelino, o governo do Juscelino Kubitschek, e no final, em 59, todas as redes estaduais foram unidas na Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. A partir dali, até a década de 70, 80, houve um declínio muito grande, e vocês vão ver que diversos eventos históricos e políticos no decorrer desse período da vida da cooperativa, que foi fundada em 1913, no dia 26, portanto, hoje está fazendo 118 anos e 2 dias. Então, nós estamos bem numa data assim, importante, né? Uma efeméride importante, que estamos aqui graças ao trabalho da Cristiane. Assim, nós estamos aqui vendo uma imagem lá, por exemplo, como é que era? Isso aí era aqui dentro, tá? Essas pessoas estavam aqui dentro, tinham armazéns, as pessoas compravam desde alimentos até aqui, nessa região, nesse espaço era mais roupas, etc, sapatos e tal. Depois nós vamos ver o grau de atendimento que tinha a cooperativa e que atendia a todas as necessidades das pessoas, né? Então, essa daqui é uma imagem, esta aqui é só para grafar ali que a cooperativa é um exemplo tão importante dessa experiência, né? Ela foi reconhecida internacionalmente por pessoas que desenvolviam cooperativismo na Europa, né? Vinham aqui e se espantavam com o tamanho, né? Então tem diversos relatos dessas pessoas dizendo da importância da cooperativa e como era exemplar. Hoje nós temos a SESMA, a cooperativa do Estudante Santa Maria, que lá, se entrar lá no site, lá na história, eles vão dizer lá que isso foi fundada, inspirada na cooperativa, né? E durante um período complicado da ditadura militar que eles fundaram, nós vamos ver o impacto da ditadura militar que houve aqui, tá? Porém, ela ficou com uma experiência exemplar, né? Um empreendimento que extrapolou, inclusive, a importância até da própria aviação térrea do Rio Grande do Sul. É estranho, né? Aparentemente, porque ela surgiu para apoiar os ferroviários e acabou sendo uma estrutura tão grande, maior até que a própria ferrovia. Bom, aqui são algumas imagens, agora um pouco prejudicado pela falta de iluminação, mas essa aqui, depois ela aparece numa farmácia lá em Porto Alegre e tal. Depois eu vou ter um espaço na segunda metade dessa nossa conversa, mostrando especificamente os prédios, tá? Essa primeira metade eu vou discorrer sobre algumas questões mais de decisões administrativas e os ambientes políticos da época, né? Então, como eu falava, esses relatórios que à época eu encontrei e hoje tem na casa, na memória Edmundo Cardoso, e também tem lá no arquivo municipal, acho, que estava aqui, né? Nós também temos uma cópia. Que ótimo, então. E esses relatórios são fundamentais, e o curioso desses relatórios, porque elas são divididas em 3 partes, 3 sessões. A primeira sessão é um discurso
um discurso da diretoria falando sobre a importância do cooperativismo e citando autores ingleses, franceses, alemães, citando diversos, digamos, pesquisadores, estudiosos do cooperativismo. E também fazendo, digamos, um elogio um elogio e uma contemplação à participação das pessoas no cooperativismo. Na segunda parte do relatório, um relatório fotográfico descritivo do que estava sendo feito. No dia tal foi inaugurada o hospital da Casa de Saúde, por exemplo. Tá? E um terceiro, aquele contábil, assim. Então são 3 partes. E eu me detive nesse primeiro aqui, porque ali estava, digamos, a essência para mim, pelo menos das ideias, o que eles estavam pensando. Né? E na segunda parte, claro, ali tem as datas, tem as fotos, enfim, tem tudo, né? Então, e tem muito material para quem quiser continuar pesquisando aqui nesses relatórios. Tem diversas entradas aqui, de pesquisa. Bom, o que eles defendiam nesses discursos? Tinha uma questão pragmática, que era as pessoas estavam necessitando de alimento, vestuário, etc., coisas básicas. Era pragmático nesse sentido, né? Era prático, precisava atender realmente. E tinha um discurso que eu chamei de utópico, em que, embora alguns colegas nas discussões acadêmicas não tenham concordado comigo, mas eu entendia que sempre que essas pessoas não tinham dinheiro nenhum. Quando foi fundada, o capital foi emprestado. O capital, na verdade, eram gêneros. Eram gêneros que tinham do Economate, que eu vou dizer o que era, que tinha antes da cooperativa. Ou seja, eles não tinham capital e idealizaram uma coisa, saíram do nada. Né? Para chegar nisso, tinha que ter uma visão, digamos assim, circunstancialmente utópica, né? Naquela situação, imagino eu, porque as condições não eram favoráveis, vocês vão ver bem por que aqui. Então, assim, como eu falei, os relatórios, vocês vão ver lá, citavam Platão, a República do Platão, na situação ideal, uma república, estava lá a utopia do Thomas More também, né? Que é aquela ilha idealizada, né? Que daí surgiu a palavra utopia, até ele que criou essa palavra, né? Aí tem outros exemplos de cidades ideais, a Cidade do Sol, Campanella. Esse Robert Owen aqui foi um cara lá, um inglês, também dos primeiros a pensar nos funcionários da sua indústria têxtil lá, né? Em Manchester, por exemplo. E Charles Fourier também, que foi um cara assim, que pensava idealmente, né? Que está nas bases, inclusive, do socialismo lá, e até do comunismo, né? Enfim, eu cito rapidamente para vocês terem ideia de que as pessoas que estavam escrevendo, estavam na diretoria, tinham essa leitura e essa compreensão, digamos assim, do estado da arte, da cultura da cooperativa, do cooperativismo na Europa, nos países. Por que isso? Porque eles tinham esses diretores, alguns deles, por exemplo, a pessoa mais conhecida, o Walter Jobim, por exemplo. O Walter Jobim, cujo neto foi ministro da Justiça, Nelson Jobim. Então, o Walter Jobim era um advogado, um juiz que nasceu em Porto Alegre, veio para cá, para Santa Maria, e passou a ser advogado da cooperativa. E os advogados naquela época, nas escolas, eles tinham muito conhecimento da literatura francesa e da literatura e dos ideais do cooperativismo. Né? Então, eles percebem que o discurso era um discurso, digamos assim, até sofisticado, se nós vamos pensar no ambiente ferroviário, né? Mas que buscavam. Então, esse aqui, eu falava do Jobim. Do Walter Jobim. Enfim, aqui é a diretoria. Eles vão baixinhos, acho que tá chato. Mas é a cara do cara. É, parecidíssimo, né? Com os descendentes. Bom, aqui então.
Aqui tem um apanhado de imagens que, na verdade, por exemplo, à esquerda ali, a padaria, que a padaria ficava ali no prédio, fica ali, ali são imagens do outeiro, das oficinas, etc., da tipografia, enfim, depois eu tenho uma parte específica sobre o outeiro ali, para ficar mais claro, tá? Só dando um panorama geral aqui, de que digamos, a Conférgio acabou ficando, assim, ficou no imaginário de todos como sendo uma instituição muito poderosa, assim, capaz de diminuir a distância entre o capital e o trabalho, digamos assim, dando dignidade ao trabalhador. Né? A questão rapidamente eu vou tratar aqui da doutrina e do espaço. O que é importante a gente ver? Que essa doutrina do cooperativismo, rapidamente assim, né, ela teve origem na Alemanha e na Inglaterra, mas na França, na escola de Ligne, ela foi formulada, ela foi escrita, ela foi sistematizada, né? E esse Charles Guide ali, que foi um dos caras mais, assim, estudiosos sobre a questão, né? Então, qual era o objetivo? Satisfazer melhor e da forma mais econômica as necessidades dos participantes dessa cooperativa, tá? Através de atender coisas básicas, como alimentação, né? E questões educacionais, intelectuais e culturais, né? Claro, isso num gradiente de ver o que é mais necessário, né? Primeiro, a alimentação, certamente, né? Qual era o contexto disso tudo? Tinha uma razão, né? A Revolução Industrial no século XIX estava a pleno vapor, né? Sem querer fazer trocadilho, mas já fazendo. E isso aí, com essa explosão, digamos assim, tecnológica, né? Digamos, que acabou propiciando esse processo industrial incrível, o inchamento das cidades decorrente disso, porque as pessoas saíram do campo em busca do emprego nas cidades, principalmente nas bordas da cidade, aí exemplos de Manchester, Londres também, enfim, outras cidades, Liverpool e tal, mas principalmente em Manchester. Bom, mas de qualquer forma, essas invenções ajudavam ao processo industrial, né? E isso causou grandes problemas para as pessoas, porque as pessoas eram exploradas, até tem um filme de Charlie Chaplin, né? Que é notório, mostrando isso, que as condições eram precárias para a classe trabalhadora, né? E veja que lá em 1914 já surgiu um grupo que é o primeiro regulamento sobre a questão do cooperativismo, que é Rochdale Society of Equitable Pioneers. Esse grupo aqui, ó, ele se formou lá nessa época justamente para ajudar as pessoas, os trabalhadores, né? Ajudando com alimento, com vestuário, etc. E tinha todo um regramento moral, inclusive, né, que tinha que ser observado. Então, nos relatórios, olha, eu não sei quantos relatórios assim é citado essa experiência dos pioneiros de Rochdale. Então, o pessoal aqui tinha essa noção assim das experiências do século anterior lá e tentavam trazer para agora, né? E essa questão da doutrina que eu resumi bastante ali, tá? Mas só para dar uma ideia assim, do quão importante era a doutrina atrás da decisão que resultava em espaços, decisões que resultavam em espaços. Qual é o espaço? O espaço no Rio Grande do Sul. Aqui, vou passar rapidamente. Aqui é o desenvolvimento da rede em 1876, tinha um trechinho aqui, ó, Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Depois, na verdade, os mapas aqui eles estão aqui pela disponibilidade que tinha, enfim, nos arquivos, né? Então, assim, tem uns saltos grandes aqui, porque era o material que eu tinha na época. Então, a gente dá para ver, então, que nesse período aqui já estava ligando Santa Maria, né? Ou seja, no final do 19 chega o trem aqui, né? E tem essa expansão aqui, depois ele já chega em Uruguaiana, né, em 1998. Em 1910 já tem umas outras ampliações aqui, aí vai aumentando a rede, né? Ali em cima. Às vezes tem uns trechos que são retirados, outros colocados, tá? Depois tem
tem um outro mapa, esse aqui é de 59, ó, tá? Depois tem mapas mais recentes, mas eu fiquei até aí, tá? Para a gente estudar o caso principal da cooperativa aqui. Então, esse era o espaço, né? Existia uma doutrina, existia o espaço. Qual é o espaço? O espaço era esse aqui. Por quê? Porque eram os trilhos. E a cidade não era uma cidade que não tivesse trem, não tinha cooperativa dos empregados da cidade, certo? Então, a rede era alimentada, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é importante, as administrações. Veja que lá no começo, em 1998, 1911, essa companhia auxiliar aqui, ela é uma companhia belga, tá? Na época. Depois de 1911 a 1919, ela continuou, mas só que teve um controle acionário de uma companhia norte-americana, a Railway Company. Tá? Isso é importante porque ela tem umas decisões lá que vão alterar algumas coisas na cooperativa. Vocês veem como é importante as administrações para a cooperativa. Tá? Depois o governo do Estado do Rio Grande do Sul, de 20 a 59, e aí, como eu já falei, houve a unificação no Brasil, de 59 a 96, e aí a privatização de 97 a 2015, bom, e depois troca rumo, assume aí a América Latina Logística, né? E está até hoje aí. Tá? Mas a questão da instituição imaginária, vocês imaginem ali um buffet ali na estação ferroviária. Você imaginar ali? Eu sim. Imagina. Pois é, vamos imaginar lá. Lá, então, se reuniram umas pessoas para pensar nesse futuro. Só que qual era o ambiente que tinha? Em 1900, ela foi lançada em 1913, tá? Aspectos anteriores que redundaram ajudaram nessa decisão. Em 1906, teve uma greve por aumento de 30% dos salários na companhia auxiliar, tá? Os funcionários. Tá? E aí, só que o Gustavo Rotier não aceitou. O Gustavo Rotier, então, é o diretor. Tá? E aí, o que aconteceu? Decidiu criar o Economac, que seria um mercado para vender produtos mais baratos. Tá? E aconteceria, era por aqui o espaço. Tá? Esse Economac, eu pesquisando, eu descobri lá na França, numa cidade, em Saint-Quentin, tem lá existe ainda lá o Fabilistério, o pessoal da arquitetura talvez se lembra, que é um espaço que foi criado pelo industrial que criou essas panelas, essas panelas. O cara criou lá e tal, ele é preocupado com as pessoas, e ele criou lá uma coisa incrível, né? E criou espaços para pessoas morarem, creche, tinha igreja, tinha orquestra, tinha tudo lá. E tinha o Economac lá. Então, eu vendo isso, eu percebo então que o pessoal aqui, sabendo da existência de coisas lá, deu um nome, podia ter dado outro nome qualquer, né, para esse mercado. Mas botou Economac. Isso aí aconteceu. O que acontece? Aconteceu com as empresas comerciais. Era um monte de ferroviário comprando aqui, não comprando nos mercados. Tá? Houve uma reação, supostamente por uma concorrência desproporcional, né? Porque a ferrovia tinha um monopólio dos transportes à época, né? Não tinha essa confusão de caminhões e tal, temos hoje, então era só a ferrovia. Então o pessoal houve uma reação. E aí, quando entrou a Railroad, a empresa americana, eles tiraram o Economac, eles liberaram o preço, aí voltou tudo estaca zero, né? E aí, então, essas três figuras aqui, eles preocupados. Eu entendo hoje, eu não tenho assim, eu tenho que pesquisar mais, mas eles não eram assim, os ferroviários, né, para dizer, eram pessoas tipo, beneméritos, pessoas que se preocupavam com as pessoas, né? E basta ver o Walter Judin. O Walter Judin, ele não era um ferroviário, ele era um advogado, era um juiz tal, que participava numa reunião em diretorias de conselhos tal, para as coisas acontecerem. E aqui no caso, essas três pessoas, eles combinaram as chefias de todos os lugares, os chefes de estação, os chefes de oficina no estado,
para tentar organizar uma instituição para ajudar as pessoas, porque a situação era bem complexa, né, de sobrevivência. E aí, então, aos 26 dias do mês de outubro de 1913, às 9 horas da manhã, então, no salão do buffet da estação desta cidade, ali está no texto conforme eu estava lá no original, tá? Reuniram aquelas pessoas para fundar o sindicato cooperativista, tá? Esse aqui é o ambiente proximamente da época, tá? Que eles estavam lá dentro desse espaço que tinha um buffet lá dentro. Aí em 16 foi aprovada uma ata que dissolve o sindicato e cria a cooperativa, tá? Então, aí os objetivos do novo BDT ali, você já sabe, que é atender as demandas dessas primárias das pessoas, né? E entre outras coisas, né? Aqui esse prédio era ali. Esse prédio é o prédio que foi demolido para construir esse prédio ali, aqui. né? Aqui, ó. E tem aqui. Tinha uma rua ali, ó. Bom, o fato nós estamos aqui e tem esse outro prédio aqui, certo? Isso. Esse prédio aqui é esse aqui, ó. Tá? Não tinha aqui, ó. Eu entendi que aquele lá, aqui tinha uma rua. Aqui passava a rua seguia. Tá? E aí ela foi construída, a cooperativa de nós estamos foi construída aqui. Dá para ver pelo conjunto de janelas aqui também, a própria platibandinha aqui, ó. Acho que tem as janelas laterais ali. Esse aqui, então, são essas janelas que nós estamos vendo aqui. Tem lá do outro lado. Né? Tá. Então, assim, é interessante isso aí, né? Então, é mais um prédio bem... E lá, a cena interna, né? Só que, ó, veja só o ambiente que estava na época, né? 17, o Brasil declara guerra à Alemanha no contexto da Primeira Guerra Mundial. Ela aconteceu de 14 a 18. Né? Então, vocês vejam que essas condições de trabalho foram impactadas também aqui, né? Porque muitos alimentos dos gêneros foram carreados, enfim, para atender essas demandas, né? Que na época, então, o Rio Grande do Sul foi chamado de celeiro do Brasil, porque a gente produzia muito e tinha essa capacidade, digamos assim, produtiva, né? Só que houve desemprego, escassez de alimentos, etc., né? Então, essas circunstâncias aí afetavam aqui, né? Em 17, também os movimentos grevistas em todo o Brasil estavam acontecendo, né? Então, o que aconteceu? Inclusive, tinha europeus que vinham da Itália e tal, anarquistas, né? Vinham para cá e influenciaram, inclusive, digamos assim, nas atividades grevistas. Essa aqui é uma foto que está aqui atrás da imagem do movimento paredista, da época, da turma toda lá. Eles defendiam uma ideologia anarquista que influenciou os sindicatos. Né? Então, isso tinha aqui nos ferroviários, eram muito por isso. Eu me lembro de eu ir criança com o pai ali na Rio Branco, em comícios ali, mas isso ali depois dos anos 60, ali, no período pré-golpe militar, era bem um negócio, era o pessoal muito politizado, né? E tinha essas diversas vertentes, tinha os extremistas, né, anarquistas, tinha os comunistas, tinha outros, enfim, tinha uma gama grande, mas era bem dinâmica a coisa. E também a Revolução Russa de 17 acabou influenciando aqui. Nos relatórios nós vamos ver discursos contrários a isso. Ali está, entre aspas, os termos usados nos relatórios, né? E que eram contrários às ideias anárquicas, doutrinas comunistas, doutrinas bolchevistas. Enfim, nos relatórios encontra-se esse repúdio a esse tipo, digamos assim, de ação política e tal, né? Muito embora na diretoria houvesse comunistas, né, o discurso era contrário, né? Porque as greves e tal afetavam a administração da ferrovia, né? A auxiliar, etc.
afetar algum greve, etc. Aí o que acontece? A cooperativa não podia, digamos, defender algo que era contrário à instituição que a mantinha, né? Então era um dilema no discurso deles ali. Bom, em 14 de julho de 1920, o Walter Jobim, no seu discurso, faz, um discurso que era uma homenagem a Manuel Ribas, então, né? A educação do operariado é imprescindível na época contemporânea, né? E que a emancipação de uma classe só pode ter lugar pelo seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Isso aqui é a planta do projeto do Taylor, então, né? Nós vamos ver, eu falei Manuel Ribas aqui, mas tudo assim, já vi do próprio nome do colégio, mas Manuel Ribas, o Gustavo Gautier chamou Manuel Ribas do Paraná para vir aqui administrar aqui o Economate, naquele período ali, porque era agente do Gautier. Manuel Ribas veio. O Manuel Ribas cresceu, digamos, por aqui, e depois foi ser governador lá no Paraná também. Eu entendo assim pelo discurso então que tinha duas ordens que mexiam com essas pessoas, né? Uma de ordem material, que é aquela que eu já falei, da necessidade básica das pessoas sobreviverem, né? E uma outra moral. E essa escola de artes e ofícios, essa materialidade, né? Teve um significado simbólico muito grande, né? E que ali teria, digamos assim, um lugar de formação e reprodução de uma moralidade, educação e cultura, constituindo o imaginário institucional daqueles idealistas. Dessa forma, o espaço se produzia na sua forma mais humanística, o lugar, né? A ideia de lugar é diferente da ideia de espaço, né? A ideia de lugar é ter lugar onde as pessoas vivem. E tinha orientação dos maristas, né, dos padres maristas. Aqui é a escola masculina e a escola feminina Santa Teresinha, desculpe. E então eles tinham um prédio gigantesco, você imagina o custo disso, né, de projeto, de execução, né, diante daquela situação lá que as pessoas passavam, né. Então ali o projeto e a fachada, o projeto da fachada, né, o edifício no contexto, tá? Aqui já com o internato, lá não tinha internato, aqui então os filhos do senhor Odésio podiam dormir aí, morar aí, né? Aqui a inauguração das oficinas, o pessoal todo ali dentro, essa imagem. E também dentro dessa linha do ensino, o que aconteceu? A cooperativa conseguiu que não pagasse o imposto de circulação, tá? Para baratear o transporte dos gêneros, para atender as pessoas. Só que em troca, o governo pediu que atendesse a escolarização das pessoas, das crianças, melhor dizendo, no interior, porque o Estado, o governo da época, tanto o federal e o estadual, não tinham como fazer escolas em todos os lugares. E como a ferrovia permeava diversos lugares, houve, por bem na época, havia essa troca. Não pagamos impostos, mas essa economia vocês ajudam no ensino das crianças. Então foram criadas, aqui, vocês vejam, aqui não dá para enxergar, mas dá para ter uma ideia da densidade de escolinhas turmeiras que foram criadas, né? Por quê? Porque eram localizadas junto às turmas, então tinha uma estação, tinha de trem, né? Tinha um lugar, tinha oficina, essas pessoas tinham filhos, e esses filhos eram ensinados ali por essas pessoas, professores, padres e freiras, normalmente, né? Então, a cooperativa passou a permear todo o estado desse tipo de escola, né? Aqui tem algumas imagens, né? Com atividades agropastoris também, né? Inclusive aqui ficou conhecido o padre Stanislau, o padre das cabras, porque ele ensinava, enfim, todas essas lides, digamos assim, né? E cuidava das crianças e tal.
Então, tem muita história aí sobre a influência da cooperativa no ensino, né? Aqui tem uma sequência de fotos. O primeiro lugar da escola Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, aqui. Tá. O prédio está lá, ó, e foi construído, está sendo construído aqui o prédio hoje, que nós vimos aqui. Aqui uma outra imagem, continua ali o prédio original da escola, e depois ele pronto aqui, certo? Dá para ver o desenvolvimento então, dessa construção até chegar no prédio que hoje nós temos. Tá? Então, vocês vejam, começou ali a escola pequenininha e foi aumentando, até chegar ao tamanho que temos. Depois, passou para o Estado porque a cooperativa não tinha condições de manter. E em 54 teve um incêndio no Botelho. Eu coloquei aqui, na verdade, que está embaixo aqui, é o texto do jornal, tá? Que eu achei curioso, na razão de 21/8/54. Então, assim, o fogo começou à tardinha, era um simples filete de fumo, começou a aglomerar gente. O grande edifício recortado contra o fundo de uma tarde de nuvens carregadas estava sem defesa, esperando que as chamas aumentassem e que acontecesse o pavoroso incêndio. Aflita e inerme, a multidão assistiu à catástrofe e, de todas as bocas, a mesma pergunta: por que Santa Maria, uma cidade importante, não há um corpo de bombeiros? Então, esse era um texto quase que, digamos assim, literário da notícia do impacto que causou a queima do... Depois teve outros incêndios, né? Mas aqui começa a coisa complicada, né? Com o golpe de Estado em 64, no dia 13 de abril, vocês veem, dia 13 de abril, passado 2 semanas do golpe, os militares já estavam aqui. Tá? Porque os ferroviários, eles tinham reivindicavam muito, digamos, buscavam seus direitos e tinham, né, essa capacidade política, né? Então eles, de forma articulada, eles entraram aqui e extinguiu os luzeiros todos. É muito curioso ver os textos, tá? Depois quem estiver interessado pode dar uma lida. Porque os relatórios continuaram depois do golpe, mas com um capítulo lá do Exército. É muito louco isso, sabe? Cooperativa, Exército. É tudo que o Exército está fazendo. Prendeu fulano, não sei o quê, o assim das pessoas presas. É muito estranho. E parece que a gente não aprende muito isso, né? E aqui em 65 o mesmo grupo, enfim, militar, né, que estava no comando, eles entraram nessa instituição e disseram: mas que coisa louca isso aqui, ó, coisa enorme. Dá para ver nos textos, vocês ficam, como é que pode estar acontecendo tudo isso aqui? Era um hospital, era escola, era alimentação, era vestuário, era tudo, né? E aí se reuniram mais e fizeram uma operação Coupe Fier, que é um projeto que não saiu do lugar. E vocês vejam aqui como, né, aqui entra aquele projeto, né, que usei. Vocês tinham o NEP, Ministério da Educação e Cultura, que era NEP, não sei como é que eu vou chamar, e tinha esse usei a ajuda dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos davam, tanto é que se descobriu depois os contatos pré-golpe militar aqui do apoio dos Estados Unidos para o golpe militar, isso está documentado já, né? E eu lembro que até numa época, aqui, quando eu estava ali, guris sem muita consciência política não tomavam, por exemplo, alimentos, não comiam alimentos que vinham de lá. Tinha lá, fazia educação física e tinha lá, e eu tinha sacos assim, apoio do MEC, não sei o que, sacos de leite em pó. Né? Então tinha aquela coisa assim, eu lembro. Mas enfim, existia essa intervenção muito forte aqui. Tá? Então teve esse plano que não deu em nada, tá? Que tinha outra perspectiva, era muito curiosa, assim, que incrementava, elogiava a cooperativa e que tinha que fazer mais coisas assim, mais chamar modernas, digamos assim. Né? Então tinha um grupo de militar que conhecia isso, mas o comando
superior não apoiou em nada isso. Né? Você percebe que tudo que eu estou falando é que está nos textos, tá, gente? E em 74, aquele convênio que tinha de economia de frete, que eu falei antes, que permitia que a cooperativa, permitia que a cooperativa não pagasse os impostos do frete, o ICM, mas dava contrapartida do ensino, que eu falei, nas escolas. Em 74 acabou, e aí eu botei um risquinho em cima ali de todas as escolas que fecharam daí, em função disso, tá? Então, a escola Rui Barbosa, hoje tem lá tem um conjunto residencial Rui Barbosa. Ficou só um nome lá, tá? Então, prédio muito bonito, depois tem uma foto. E assim como outros aqui dá para ver, diversas escolas, tá? Que foram fechadas em função dessa decisão. Né? Fechou. Aqui você tem uma ideia da relação das circunstâncias políticas e ideológicas, né? Que impactaram a ferrovia e, consequentemente, por tabela aqui, a cooperativa. Aqui, ó, aqui tem uma linha do tempo, tá? Aqui, 57. Aqui, número de associados, 20 mil lá, tá? Você está vendo aqui? Essa curva aqui é do número de associados. Aqui, 2010. Tá? 2010 foi quando eu pesquisei até essa data. Curva. Aqui nesse período tinha aqui um plano de metas aqui do governo, aqui até 59, 57, 59 seria o Kubitschek, e depois aqui, ó, esse plano aqui de 60 a 64, que é o plano trienal, tá? Que justamente João Goulart, etc., e você sabe a história, né? Então, nesse período aqui, ó, tá? E aqui o governo militar, tá? Então, aqui dá para ver o pico do número de associados, 20 mil habitantes, desculpe, associados, 20 mil associados, deu aqui, aí a partir de 57 foi baixando o número de associados, baixando aqui uma queda violenta aqui, com esses programas aqui, tá? Programas de governo, né? Os planos nacionais, os programas todos foram implementados aqui, ó, tá? E depois aqui na Nova República, aqui, tá aqui outros planos também. Mas o que dá para intuir, digamos assim, claro que não é causa única da debate aqui da cooperativa, tem problemas internos de administração, contabilidade, eram bondosos os diretores, por exemplo, as pessoas tinham crédito acima do que podiam pagar, sabe? Os funcionários, os empregados assumiam compromissos que não podiam atender e tal. Uma série de problemas, mas existe uma correlação também do declínio da cooperativa associado a essas políticas de governo aqui, como esse gráfico demonstra. E como é que a construção e a desconstrução que eu estou chamando, esse espaço social que eu estou chamando, espaço social é o espaço da cooperativa e adjacências, tá? Para dar uma ideia da importância de Santa Maria, esse aqui é a capa de 1958 do álbum comemorativo do Centenário de Santa Maria. Então a capa, olha a capa. A capa, o que mostra? Que ele é representativo. As análises do imaginário que a gente faz, do dia a dia, as representações, o que representa isso aqui? E naquela época, a Nelson Ferreira era o máximo. Comemorar 100 anos de Santa Maria, bota a cena da Nelson Ferreira. E o adjetivo moderno, né, que é interessante, né? A ideia do modernismo chega através do trem. E aqui eu proponho, e propus à época, que a mancha ferroviária não é só aqui, tá? Estudos anteriores falam da mancha ferroviária aqui, da Gare e tal, mas eu acho que não. A mancha ferroviária, para mim, ela vai lá do quilômetro zero, que é aqui, tá? Hoje o quilômetro zero é aqui na Gare. Tá? 2 quilômetros a oeste tem o quilômetro 2. Aqui tinha os depósitos, tá? Avenida Borges aqui, tá?
dos negócios. Quilômetro 3, lá, oficinas também, oficinas do quilômetro 3. E aqui a parte central, né, a Gávea e tal, aqui a Avenida Rio Branco. Né? Então, para mim, essa é a mancha. É importante saber disso aqui, porque quando você fala de cooperativa, você pensa que a cooperativa é aqui, só aqui. Ah, não? A cooperativa, depois nós vamos ver em Santa Maria, mas primeiro vamos ver no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o que está aqui nesse mapa mostra? O que está... tem uma legenda aqui, talvez seja um pouco difícil para vocês enxergarem daí, mas assim, ó, o azulzinho aqui são escolas, tá? Esse círculo aqui, laranja, armazéns, farmácias, indústrias e serviços, armazéns e farmácia, só vermelho armazéns, tá? Então elas mostram-se aqui, ó, aonde, por exemplo, aqui em Uruguaiana tinha armazém. Onde é que tem azul? Azul aqui, escola aqui, tá? Essa legendinha vai mostrando onde é que a cooperativa atuava no estado, tá? E as estações principais são essa bolinha aqui. As estações secundárias é preta, e postos telegráficos parados em rios com preto com branco. Tá? Então esse monte de pontinho que está aí, olha, tinha gente, só para ter uma ideia. Eu tinha um casal, eu tinha, enfim, uma família, 2 famílias, vai depender do tamanho. Só para você ter uma ideia de como era a ferrovia permeava o estado, e ali estava a cooperativa também, suprindo, porque ela levava, imagina a pessoa está lá no meio do campo, né? Como é que é? Arroz, feijão, roupa, remédio, o trem parava e largava, né? Então fazia essa costura, digamos assim, né? A ferrovia e a cooperativa usando como suporte a ferrovia. Então assim, ó, Bagé, então aqui eu vou mostrar fotos onde a cooperativa estava no estado, tá? Bagé, esse prédio aí. Ainda existe Bagé? Eu não consegui visitar, não era o objetivo naquela época, né? Mas alguns prédios ainda existem em algumas cidades. Eu não saberia dizer se Bagé existe, eu teria que confirmar isso. Seria um outro trabalho. Sim. Até a Marina, a arquiteta Marina Alcântara, fez um trabalho na sequência eu a orientei no mestrado para detalhar os prédios da cooperativa aqui de Santa Maria. Então ela fez um trabalho muito legal de fichamento para fins de tombamento, muito legal mesmo, assim. Pegar e só mandar lá para o IFAI, né, porque já está ali os levantamentos com todos os protocolos que são exigidos para fins de tombamento. Mas para Santa Maria, para o estado, não está faltando ainda, né? Enfim, né? Mas são imagens que a gente tem aqui de Santiago, Exalta, Passo Fundo, Uruguaiana, Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre. Porto Alegre é um caso que surgiu. Esse prédio aqui existe lá ainda, que é perto da rodoviária ali. Tá? É o edifício Eli. Tá? A época a cooperativa, uma foto interna, usou parte aqui, tá? Não é todo prédio. Por quê? Porque a ferrovia, porque ela ficava aqui, ó, lá o Eli, a ferrovia fica ali no viaduto da Conceição ali, Porto Alegre, quem conhece aquele viaduto ali, tá? E foi retirada dali, ó, então era muito perto, a cooperativa ia aonde os ferroviários estavam, claro, né? Então, depois construiu um prédio, e esse eu visitei, esse aqui que eu visitei, tá? Aqui, eu tinha essa idade aqui, ó, mas não sou eu ali, tá? Eu fui lá com o pai, uma vez, em Porto Alegre, aqui em frente à estação, que é a antiga estação, que ela hoje é Trenzur, coisa parecida. Outra coisa interessante, ela explorava os restaurantes dos trens. Então tinha dois tipos, esse aqui é a primeira classe e a segunda classe, mas luxuosos iguais. Tá? Então, no caso, restaurantes que ela explorava também. Em Santa Maria,
Essa reunião aqui, pela contagem que eu fiz das janelas, etc., é aquele prédio da frente ali, esse prédio da Associação dos Ferroviários, na esquina. E também porque eu fui no casamento do meu irmão mais velho, que eu me lembro mais ou menos. Então, assim aqui, para ter uma ideia de como era uma assembleia, o povo se reunia mesmo, né? E essas assembleias, as pessoas vinham dos seus núcleos, tá? Na época do golpe militar, proibiram o deslocamento, criaram normas para a cooperativa. As assembleias só podem ser feitas em grupo, assim. Tá? Antes eles tinham núcleos que as pessoas votavam lá e se reuniam. Tá? Não era bem online, mas tinha essa ideia, assim, né? Na linha. Visionário já. Próximo moderníssimo. Né? Mas daí obrigaram a fazer isso instituto. Imagina todo mundo se reunir, né? É tudo para botar pedra no caminho. Aqui, então, os edifícios, estou chamando de edifícios periféricos. Amarelo, lembra aquela mancha ferroviária que eu falei? Aqui, ó. Então, Escola Rui Barbosa. Esse é um prédio que não existe mais. Né? A Casa de Saúde, que todo mundo conhece. Aqui, lá em Canumbi, quilômetro 3, para atender o pessoal do quilômetro 3, existe ainda, esse prédio ainda existe lá ainda tem esses letreiros aqui, ficou aqui. Nesse aqui do ladinho tinha era a farmácia aqui, esse prédio na esquina, está lá ainda, se o pessoal quiser olhar. Este aqui, ainda existe esse prédio aqui, essa casa, na Borges, esquina, que não me lembro qual é o. Ou seja, perto do novo, né? Vocês vejam, não era por acaso, tinha aqui, lá e aqui no centro. Esse As pessoas... foi demolido agora, esse da morte. Está sendo demolido? Foi já, né? Tá só a parede. É um prédio bem simplesinho, mas ele tinha a questão simbólica do lugar, né? Sim. Você perde. Aqui, então, os edifícios centrais, que é aquele que a gente já falou ali, né? E depois ficou assim. Ali a torrefação, né? Que até hoje que a gente falava, hoje o que está acontecendo ali, a última vez que a gente passou estava só casco, né? Assim, não sei se está acontecendo alguma coisa ali. Ali a FISMA, que é a faculdade do lado, vai construir um prédio que vem de dentro dele, né? Vai deixar, ele é tombado, né? O exterior. Só exterior. Certo. Aqui o Maneco, né? Aqui a alfaiataria ali, tem um prédio que ainda está ali, bem quadradinho, assim, interessante também. Não sei qual é a situação atual dele. Essa alfaiataria fazia uniforme? Fazia os uniformes para toda a turma, o pessoal que trabalhava nessa feira. Eles tinham um chapeuzinho, aquelas indumentárias próprias eram feitas aqui. Então, assim, vocês vejam que se buscava uma autonomia, uma autossuficiência por aqui, né? Aqui os edifícios centrais ainda, claro, ali, de novo, parece o Taylor. Aqui a padaria, ali, que ainda está ali o prédio, mais modernoso, né? Mas, e depois. E a escola de arte e ofício, eu quero assim, destacar aqui rapidamente para vocês, não sei se nós temos de tempo, mas assim, ó, para chamar a atenção, o prédio, então tem as fotos antigas aqui, tá? Aqui é a capela, que tinha ali. Se não me engano, hoje tem uma lancheria ali no bar, uma lancheria, um café, uma coisa parecida. Eu cheguei a conhecer, isso aqui é muito interessante. Aqui as oficinas, as polias, né? Tinha a força motriz lá em cima, né? E as correias para movimentar os equipamentos embaixo, as máquinas embaixo. Os produtos que eram feitos aqui, eram incríveis os produtos. Né? Isso demonstra a capacidade das pessoas de ensinar, né? E as capacidades das pessoas de reproduzirem aquilo. Né? Então tinha a parte de serraria, né? A parte da estofaria. Aqui tem lá
um desprojeto lá disso aqui, tá aqui, né? Que são essas machetarias ali, Art Deco, por aí, né? Nesse período. Opa! Aqui vocês vejam a quantidade de materiais que eram fabricados ali. E esse aqui, você sabe o que é? Não, mais uma vez. Gasogênio? Não, mais uma vez. Computador. Não, troca. É uma cozinha de campo que foi feita para o exército. Então isso aí provavelmente se desdobrava em mil coisas aí que eu não sei. Né? Então era para ver o grau dele. Tinha fundição, tinha uma série de condições de fazer, né? Isso aqui, Leonardo, tu lembra o que é isso? Eu não sei o que é isso. Uma caldeira seria? É uma coisa complicada, parece, né? Eu não sei o que é, mas é bem complicado. É, eu também pensei em cerveja. Cervejaria legal. Aqui as máquinas para furar e tal, né? Balanças. Seção de eletricidade. Escola de artes sociais, a parte das pinturas, esculturas. Imagine se isso estivesse até hoje, né? Esses quadros mais bem acabados aqui, certamente são de Iberê Camargo, que ficou um ano aqui, tá? E aqui tinha uma exposição, então, provavelmente, é que todo ano se fazia exposição dos trabalhos para licitação pública, tá? E aqui é uma das fotos. E eu, quando eu fui lá na casa de memória Edmundo Cardoso, eu estava lá conversando com o pessoal e vi eu conheço de algum lugar isso aqui, que é esse desenho aqui, ó, está lá na casa da memória Edmundo Cardoso. Esse aqui é grafite sobre papel, isso aqui parece uma escultura, né? Parece relevo, mas é desenho, tá? E estava lá, por coincidência, eu descobri nessa foto aqui, que estava lá e depois ficou com o Edmundo Cardoso, que era muito amigo do Iberê Camargo. Então eles trocavam figurinhas e também pinturas, etc. Bom, isso aqui num relatório, eu destaco aqui, ó, os destaques nesse relatório, distribuição de prêmios. Então aparece aqui o Iberê Camargo aqui, nesse relatório, tá? Que ele era o destaque. Depois ele se dispôs com o professor e saiu. A Escola de Artes Sofistas ali, então, né? Aqui do Iberê Camargo, então ele tinha uma foto, provavelmente, né? Ele fez esse rascunho e ele vinha, quando ele queria sair, descansar um pouco, ele vinha aqui para cá, para Santa Maria, se encontrar com os amigos e tal, e fazia os desenhos tal. Como esse aqui, lá a casa de saúde, né? E aqui o desenho que ele fez, aqui dos trilhos e tal. Aqui a Santa Terezinha, então, certo? Antes de virar o boneco feminina, as meninas até era tinha uma certa crítica, porque dizia-se que estavam formando donos de casa, né? Mas enfim, era uma forma de dar uma atividade laboral, assim, né? De trabalho, uma profissão, né? Também, né? Que era esse o objetivo, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas, né? Então esse espaço lá no Maneco, a produção que era exposta aqui, exposição, o hospital da Casa de Saúde, como nós conhecemos, aí teve uma ampliação depois, né? E em 2010, então, em Santa Maria, aí eu tirei uma série de fotos dos meus locais, aqueles que eu mostrei antes, tá? Eu vou passar rapidamente assim, o estado em 2010, tá? Cobertivo ali a torrefação, Maneco. Maneco tinha sido casualmente restaurado pelo Estado naquela época. Assim, então, assim, rapidamente eu tentei trazer aqui um panorama assim, geral, muita informação, tem muito conteúdo, tem muita história, né? E eu penso que isso é muito importante e, mais uma vez, parabenizo aqui esse evento e agradeço o convite para a gente poder construir aí um presente assim, que a gente possa no futuro se orgulhar, né? Então, obrigado. Estou à disposição se alguém quiser fazer um questionamento, se eu puder responder, enfim,
quiser conversar alguma coisa. Ah, sim, com certeza, né? Temos muitas. Foi uma palestra muito boa, né? Eu sei que a sua pesquisa é gigantesca, né? E a palestra foi um pequeno resumo, né? Disso e temos muito a agradecer com isso, assim. Acho que vem, de novo, acho que todo mundo que está aqui gosta, né, tem alguma ligação ou com isso, ou gosta muito, né, dessa parte histórica, então acho que isso vem a engrandecer muito. Mas eu tenho uma curiosidade, na verdade. Nas primeiras, não sei se também se tu sabe exatamente sobre isso, nas primeiras pesquisas, por exemplo, inclusive no nosso letreiro fala em Cooperativa dos Empregados da Aviação Ferro do Rio Grande do Sul. E em algum momento isso começa a ser chamado de COPFER, né? Eu não sei se isso houve uma mudança tipo, na razão social, ou isso foi uma denominação mesmo que virou Cooperativa dos Ferroviários. Até onde eu sei, não, continua, tanto é que quando eu escrevi a tese, eu usei, porque tinha nos documentos, tinha essa sigla, né? Companhia, né? Ou melhor, cooperativa, então ficava sempre, mas para falar, as pessoas começaram, imaginou, então a falar COPFER, fica mais fácil, né? Esse acrônimo, né? Fica mais fácil de falar, então assim, aí tanto é que no e-book, que depois eu peguei uma parte histórica e fiz um e-book, né, editado aqui pela editora do FSM. Aí eu resolvi trocar para uma questão de ficar mais fácil, até de comunicação. É mais fácil falar COPFER, a pessoa já sabe, às vezes falar cooperativa superior e falar as letrinhas iniciais fica difícil. Sim, ela então assim, não tem, até onde eu sei, não tem assim, uma mudança de razão social, nada. É só uma questão prática, fonética. Eu tenho uma pergunta. Cada cooperativa, elas eram autônomas nas suas regiões ou todas dependiam de uma sede principal? Tinha uma que era... Tinha uma sede e outras eram filiais ou todas eram individuais, assim? Como aqui em Santa Maria, como em Porto Alegre, como em Cacequi? A administração era aqui e tinham essas... É uma cooperativa só. Existe uma instituição que é chamada cooperativa, que tinha as suas, vou chamar filiais, né, de armazéns. Como eu falei ali, tinha algumas cidades que tinham armazéns, que era primeiro, digamos assim, primeiro edifício, a primeira função que era dada, porque ali tinha alimento, etc. Né? Então, não eram cooperativas, era a cooperativa, só que tinha essas ramificações assim. É como se fosse hoje, por exemplo, uma loja dessa, ou coisa parecida, e tem uma rede de lojas. Né? Claro, guardadas as proporções da época, então a cooperativa tinha esses diversos postos avançados, vamos chamar assim. Mas a administração era central, era uma só. E tinha, claro, cada lugar tinha sua pessoa responsável, um responsável para atender aquilo ali, né? Aquele armazém, aquela escola. Mas o controle tinha uma diretoria única. Né? E onde ficava essa diretoria? Aqui é o colégio da administração. Sim, mas toda a região ficava em Santa Maria, então? Sim, a administração era aqui, o colégio da administração seria. Teve um momento em que, o que aconteceu? Lá, a companhia auxiliar, que era arrendatária, ela trouxe para cá a direção para cá. E aí que deu um boom ferroviário para cá. Era em Porto Alegre e veio para cá para a posição estratégica de Santa Maria. Então, Gustavo Rotier e tal, todo esse desenvolvimento veio quando a administração dessa concessionária veio para cá. Tá? E aí surgiu a cooperativa. Quando a companhia decidiu voltar para Porto Alegre, teve um período então que a administração da cooperativa foi também para Porto Alegre. Mas depois voltou. Tá? Mas basicamente é aqui. Então, assim, de qualquer sorte, era uma direção única, muito embora o atendimento em todo o estado. Eu tenho uma dúvida também. Sim. Pode não? Não pode. Não, É que eu tinha não rolar. não, eu concordo também. Não, eu fiquei curiosa. Eu sou estudante de turismo também, sou
não sou na área de design gráfico, estou estudando turismo e patrimônio cultural na PCM. E eu tenho uma curiosidade, ela sempre foi transporte, ela nasceu paralela transportando pessoas para se deslocarem, ou era só os mantimentos e após foram as pessoas utilizando para se deslocarem entre essas cidades? É que são duas coisas. Uma é a concessionária de transportes ferroviários. A aviação férrea do Rio Grande do Sul, a função é transportar pessoas e cargas. Mas, enfim, na época era bastante pessoas e bastante cargas. Né? A cooperativa, ela surgiu, é uma outra instituição, ela surgiu para apoiar os trabalhadores da ferrovia. São independentes, são instituições independentes. A cooperativa, a função principal dela foi atender. Mas em algum momento elas se encontraram? Elas se encontraram no seguinte sentido, que o suporte físico para o funcionamento da cooperativa foi a rede. Então, se o transporte das mercadorias da cooperativa era feito, o atendimento do restaurante, por exemplo, era feito pela cooperativa, mas eram duas instituições diferentes. A cooperativa, a função dela não era transportar pessoas, era ajudar os ferroviários. E aí com alimentação, então são duas instituições diferentes. E como era um tipo de cooperativa que é um sistema fechado, não é aberto, é um problema, porque ela teria uma baita dependência, aliás, fundamental com a ferrovia. Se a ferrovia ia mal, a cooperativa ia mal. Se a ferrovia fecha, a cooperativa. Né? Tem cooperativas que são abertas, que tem diversas pessoas que podem se associar, né? Tipo o Sicredi, né? Qualquer pessoa pode lá se associar. Ali não, então está muito independente. Era umbilical assim, a relação da cooperativa. Né? Porque era descontado em folha dos funcionários aquelas despesas que ele tinha em alimentação. Ele ia lá, quero feijão, arroz, isso aqui, todo mês, lá, e isso era descontado na folha de pagamento do salário que ele ia receber da aviação férrea. Então, assim, existia uma relação muito forte porque realmente a cooperativa atendia às demandas básicas dos funcionários, mas instituições diferentes. Vinculadas nesse sentido. Não exatamente sobre a sua apresentação, mas é um assunto relacionado, sabe, que pode dar uma contribuição, que vai ser instalado aqui na Vila Belga um distrito criativo, né, nesse espaço para onde a ferrovia dar um rumo para esse local. E é claro que não se pode ignorar a história do local, pelos espaços, né, que vai ocupar. Então, eu queria saber como pode essa história toda se relacionar com a implantação de um espaço produtivo, né? Nesse sentido da economia criativa, assim como o núcleo da cultura, as manifestações artísticas e vários outros setores que orbitam esse núcleo, chegando até a tecnologia, até relacionado a outros setores como o turismo, até o esporte. Então, como essa história pode ser talvez resgatada, ou como ela pode influenciar, ou até forjar a identidade desse distrito criativo que vai ser um futuro a partir dessa cultura do cooperativismo, das associações, né? Se existe essa possibilidade, em que medida essa história pode vir a fazer parte nos lugares de memória do seu lugar. Essa questão é super importante que eu coloco, eu já dei um norte assim até, né, a dica, né? E realmente está aí, o potencial é enorme, como aqui eu pude explanar uma parte, pelo menos aqui, digamos assim, de conteúdo histórico, cultural, de experiências sociais, etc. O saber fazer, que é importante, né? O know-how, o modelo. Vocês vejam ali, né? O próprio roteiro, né? Dá pistas disso, né? Esse distrito criativo tem uma fonte incrível, né? Claro, aí o que vai depender? Não é, digamos assim, não é essa... a história não... Digamos, essa história, digamos assim, é um registro de fatos e acontecimentos. É dado, é passado. Né? Agora, para ter uma dinâmica, para ter uma sinergia disso e transformar economicamente isso, as pessoas teriam que se apropriar desse potencial, acredito eu,
né? E nos seus projetos se embasar para dar esse, digamos, esse selo de origem, digamos assim, que é importante, né? Não, isso aqui foi feito em Santa Maria, no Distrito Criativo, e está embasado em A, B, C, D. Tá? Não é um chute, né? E tem fatos, né, que construíram essa cultura. Assim. Portanto, não só do ponto de vista arquitetônico, né, como do ponto de vista artesanal, né, que o Distrito Criativo ia trabalhar muito, né, nessa questão, né, do artesanato, né, baseado, apoiado na cultura que vocês estão sentados em cima, por exemplo, agora aqui um exemplo, né? As cadeiras, os móveis, por exemplo, né? Poderia ser a movelaria, a serralheria, né? a própria, digamos, o que era produzido no Santa Terezinha, por exemplo, né? A questão dos bordados, etc. Então, existe o material daí, e esses trabalhos que a gente faz é justamente para isso, né? O trabalho acadêmico e tem esse objetivo, né? Não é para o cara, enfim, só ele tem uma satisfação intelectual de fazer, mas também o objetivo é dar um retorno à comunidade, e a comunidade tem que se apropriar disso, né? Sempre me chamou a atenção a distância entre a universidade e a prefeitura, por exemplo. Se produz coisas incríveis na área da arquitetura, nas outras áreas também, eu falo da arquitetura porque, enfim, é a minha área, projeto da GARI, por exemplo, da década de 90 que a gente fez, a gente mostrou para o representante belga que teve aqui o projeto de reciclagem da GARI, tinha grana lá, só que dependia de uma decisão política do prefeito, né? Enfim. Então tem essas funções, assim, ou seja, existe como a ideia do Distrito Criativo, ele tem o suporte do município e tal, né? Mas tem um grau de independência grande. Eu acho que os gestores desse projeto podem se aproximar bastante da universidade. Na área da história, né, da sociologia, da arquitetura e tal, e tem um manancial enorme de informações ali para justificar esses projetos, com certeza. E eu acho que é ação mesmo, né? Tentar ser, o próprio nome está dizendo, criativo e juntar coisas diferentes para criar uma outra coisa. Então acho que é por aí. Tem potencial que daí.